Então, galerinha, tá aqui a nossa apostila. Vamos escolher aqui o nosso quinto período. Agora escolhendo física, sempre a menor de todas, sem a menor dúvida. Hoje vamos trabalhar com a aula número 5 aqui, ó, reflexão, espelhos esféricos. Indo para a nossa aula agora. Bem, pessoal, os espelhos esféricos, eles se diferenciam muito dos espelhos planos. Os espelhos planos são aqueles espelhos que não provocam distorção na imagem, tá? Já os espelhos esféricos, sim. Dependendo do espelho esférico, a imagem vai ser uma imagem ampliada ou uma imagem reduzida. Tranquilo? Vamos começar a ver agora, primeiro, como é que são esses espelhos esféricos. Aqui nós temos os dois tipos de espelhos esféricos. Como é que eles podem ser construídos? Primeiro, vamos imaginar uma esfera de metal oca, mas feita de metal bem polido. Se você der um corte nessa esfera, dividindo em duas partes, a parte de dentro é um espelho côncavo, enquanto que a parte de fora vai ser um espelho convexo. É claro que para representar esses dois espelhos aqui no quadro, no caderno, toda vez que a gente quiser desenhar um espelho côncavo ou um espelho convexo, vai ficar meio complicado. Então o que a gente faz? Vamos fazer esse desenho aqui mais simples. Esse desenho simplesinho aqui vai ser representando um espelho côncavo e esse aqui está representando um espelho convexo. Tá? Agora eu vou falar com vocês sobre algumas aplicabilidades no nosso dia a dia dos espelhos côncavos e convexos. Então aqui está a aplicabilidade de espelhos esféricos. Vamos começar primeiro com os espelhos côncavos. Uma das aplicabilidades é o espelho usado para maquiagem, tá? O objetivo dele é você ampliar o rosto da pessoa para que os detalhes sejam melhor observados, tá? Podemos também observar que espelhos esféricos do tipo côncavos também são utilizados em ópticas. Lembra aquele espelho redondinho que às vezes quando você vai na óptica, você vai testar o óculos, você gira de um lado, gira do outro. De um lado é um espelho plano, logo ele não distorce o seu rosto, sua imagem, mas do outro lado é um espelho côncavo. Você pode observar que o espelho côncavo, ao você olhar para ele, o seu rosto vai ficar ampliado, tá? Outra aplicabilidade também dos espelhos côncavos é aquele espelhinho usado pelo dentista, para que ele possa observar algum detalhe do seu dente de forma mais simples, de forma até melhor. O que ele faz? Ele usa esse espelho côncavo, joga esse espelho côncavo observando a parte de trás do dente que ele quer ver, e esse espelho vai ampliar ali, dando ao dentista uma melhor visão do que está acontecendo com o seu dente, tá? E agora vamos falar dos espelhos convexos, beleza? Aqui, ó, primeira aplicabilidade são os espelhos retrovisores. Olha que coisa bem interessante, tá? Aqui você tem um retrovisor externo de um carro. Essa parte maior é um espelho plano. Repara que ele não está distorcendo a imagem. Essa partezinha aqui é um espelho convexo. Olha que coisa interessante. Se você olhar aqui, ó, esses carros aqui são exatamente esses. O que você está observando? Ele deu um decréscimo, ele deu uma diminuída no tamanho da imagem, tá? Quando ele diminui o tamanho da imagem e diminui toda a visão, tá? O que ele faz o quê? Ele diminui a imagem, em compensação ele aumenta o campo de visão, dando ao motorista um maior campo de visão do que está acontecendo do lado externo do carro. Outra aplicabilidade são aqueles espelhos que você observa nos estacionamentos. Quando a pessoa chega perto do carro que está estacionado, ela pode olhar para aquele espelho que normalmente fica no alto, e aí ela tem uma visão mais ampla do que está acontecendo em volta do carro dela, dando a ela uma segurança. Caso alguém mal intencionado esteja querendo se aproximar, ela consegue ver com uma certa facilidade através do espelho convexo. Mais uma aplicação de espelhos convexos. Para quem já reparou, às vezes lá no fundo do ônibus tem um espelho redondo, gordinho. Esse é o espelho convexo com que objetivo? O motorista lá na frente, através do seu espelho retrovisor interno, ele consegue observar esse espelho convexo, dando ao motorista uma visão panorâmica do que está acontecendo no interior do ônibus. Tranquilinho, né? Agora, a aviso importante, olha aqui, espelhos côncavos, eles são utilizados para quê? Aumentar detalhes, enquanto que os espelhos convexos, a grande aplicabilidade deles é para a área de segurança. Deu para perceber isso, não foi? E agora a gente vai falar dos elementos dos espelhos esféricos, tanto côncavo quanto convexo. Os elementos são os mesmos, aqui ó. Nós temos 3 pontos importantes. Nós temos o vértice, nós temos o foco e centro de curvatura, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. Tranquilo? O vértice é aquele ponto que liga o espelho a uma linha chamada linha imaginária. Essa linha imaginária é chamada eixo principal. Em cima desse eixo principal nós temos os 3 pontos.
tá? Tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. Então, nós temos vértice, que é o V, ponto focal, que a gente pode simplesmente chamar de foco, fica bem mais simples, e centro de curvatura, que é o ponto C. Tranquilo, né? Vamos seguir adiante. Aqui um aviso importante, ó. Se você reparou, ó, o centro de curvatura e o foco no espelho côncavo eles ficam lá de fora, mas no espelho convexo eles ficam do lado de dentro. Isso é importante mais na frente, hein? Lembra disso. E uma coisa que eu vou mostrar para vocês é como é que a gente pode construir imagens tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. Mas antes eu tenho que mostrar para vocês como é que a gente pode traçar alguns raios importantes, chamados raios notáveis. O primeiro raio importante é esse daqui, ó. Ele vem paralelo ao eixo principal e quando ele chega no espelho, ele se reflete passando pelo foco. Repara que ele está falando aqui no espelho côncavo, tranquilo? Vamos para o próximo raio. O próximo raio é exatamente o inverso. Aquele raio que chega passando pelo foco, quando ele se reflete no espelho, ele se reflete voltando paralelo ao eixo principal. Belezinha, né? O terceiro raio notável é esse daqui, ó. Ele chega pelo vértice e volta. Agora, lembra aquilo que você viu lá nos espelhos planos? Ângulo de incidência e ângulo de reflexão sempre iguais. Então, isso aqui acontece a mesma coisa. Ó. Ele chegou pelo vértice, se refletiu e os dois ângulos aqui, ó, incidência e reflexão, são exatamente iguais. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente constrói imagens num espelho côncavo. Não se preocupa com esse monte de linha aqui que eu vou explicar cada um deles, tá? Então aqui, ó, aqui é o nosso objeto e aqui é a nossa imagem formada. Como é que ela foi obtida? Eu tenho 3 raios possíveis, que foi aqueles que eu mostrei para vocês. Aqui os 3 raios foram traçados. Detalhe importante, eu só preciso de 2, tá? Aqui foram traçados os 3. Então olha só. Primeiro, raio que chega paralelo, acompanha aqui, ó. Chegou no espelho, se reflete passando pelo foco. Veio para cá. Próximo, raio que chega pelo foco, ele se reflete voltando paralelo. Veio para cá. Próximo, raio que chega atingindo o vértice, se reflete formando ângulos iguais com relação ao eixo principal. Repare que os 3 raios passaram nesse ponto aqui, ó. Esses são os pontos de encontro dos raios refletidos. Aqui você tem a construção da imagem. Classificação. Como a imagem está posicionada fora do espelho, é chamada de imagem real. Como ela está de cabeça para baixo em relação ao objeto, ela é chamada de imagem invertida. E como o tamanho dela é menor que o tamanho do objeto, ela é uma imagem menor. Tranquilo, né? Olha o que eu fiz agora. Eu peguei o objeto que estava nessa posição aqui, ó, e empurrei ele um pouco mais para frente, para cima do centro de curvatura. Olha o que acontece agora. Novamente, raio paralelo, se reflete passando pelo foco. Raio que passa pelo foco, se reflete paralelo. O raio que atinge o vértice se reflete formando ângulos iguais. O ponto de encontro dos raios refletidos está aqui, ó. Olha a classificação. A imagem ainda continua fora do espelho, então ela é real. Ela continua de cabeça para baixo, imagem invertida. Só que agora ela já é do mesmo tamanho do objeto. Tranquilo, né? Agora eu estou colocando o objeto exatamente numa posição entre o centro de curvatura e o foco. Novamente, ó, raio paralelo, volta pelo foco. Raio que passa pelo foco, volta paralelo. Raio que atinge o vértice, se reflete formando ângulos iguais. Novamente eu tenho pontos de encontro já refletidos. A imagem continua sendo real, continua sendo invertida, só que agora ela já é maior que o objeto. Olha que interessante essa posição agora. Eu estou colocando o objeto exatamente em cima do foco. Então vamos lá. Raio que chega pelo foco, paralelo, se reflete passando pelo foco. O raio que chega no vértice se reflete formando ângulos iguais. Aí aquele raio que chega pelo foco não dá para traçar, porque se ele já está no foco, não tem como traçar esse raio, tá? Agora uma coisa importante, ó, os 2 raios refletidos, eles são paralelos. Por mais que você prolongue para um lado, prolongue para o outro, não, eles nunca vão se encontrar. A imagem não se forma, ela é chamada de imagem imprópria. E agora eu estou colocando o objeto numa posição entre o foco e o vértice, tá? Repara agora o que está acontecendo aqui, ó. Raio que chega paralelo, volta, passando pelo foco. O raio que chega pelo vértice, volta formando ângulos iguais. Novamente, não tem como traçar o raio que passa pelo foco, porque senão estaria indo, se afastando do espelho, esse raio. Esses 2 raios refletidos,
eles não estão se encontrando, correto? Porém, eles não se encontram do lado de fora, mas eles não são paralelos. Se a gente prolongar para o lado de dentro, olha aqui, ó, eles vão acabar se encontrando sim. A imagem agora está se formando dentro do espelho. Imagem dentro do espelho é chamada de imagem virtual. Olha, ela está de cabeça para cima, então a imagem é direita e ela está maior que o objeto. Agora vamos ver alguns raios notáveis para um espelho convexo. Aqui, ó, raio que chega paralelo ao eixo, ele não deveria passar pelo foco, mas lembra, o raio não consegue penetrar no espelho. Então, se ele penetrasse no espelho, ele faria isso aqui, ó, essa linha pontilhada. Como ele não penetra, ele se reflete, mas o seu prolongamento é que passa pelo foco. Tranquilo? Esse outro, raio que chega como se ele fosse passar pelo foco, ó, ele se reflete paralelo ao eixo. Esse não mudou nadinha, tá? Ou seja, raio que chega pelo vértice se reflete, formando aqueles ângulos iguais de incidência e de reflexão. Lembra que a gente mostrou aqui 5 posições diferentes num espelho côncavo? O legal do espelho convexo é que ele só tem uma posição. Não importa onde você queira colocar o objeto, se você quer colocar mais próximo ou mais afastado do espelho, essa classificação aqui nunca vai mudar. Olha o que acontece nessa confusãozinha de raios aqui, ó. Vamos devagar. Raio que chega paralelo, ele se reflete, mas o seu prolongamento está passando pelo foco. Outro aqui, ó, raio que estaria chegando pelo foco. Olha aqui, ó, se a gente continuasse ele daqui para dentro, ele passaria pelo foco. Ele se reflete paralelo. Voltou. Raio que chega pelo vértice se reflete, formando ângulos iguais. Agora vamos pegar os 3 raios refletidos e vamos jogar lá para dentro. Esse aqui é o raio refletido. Joguei para dentro. Esse aqui é o raio refletido. Joguei para dentro. Esse aqui é o raio refletido. Joguei para dentro. Ele se encontra aqui, ó. Olha como é que a imagem é. Dentro do espelho, então ele é virtual. Tá de cabeça para cima, ela é direita e ela é menor que o objeto. Não importa a posição que você coloca o objeto frente a um espelho convexo, sempre a imagem vai ter essa classificação aqui, tá? Agora nós vamos falar das relações matemáticas dos espelhos esféricos. Porém, eu preciso mostrar para vocês algumas distâncias importantes. Então vamos lá. Aqui eu tenho um objeto, esse objeto O, tá? O significa o tamanho do objeto ou altura do objeto. Ele está posicionado a uma certa distância em relação ao vértice, ou seja, em relação ao espelho. A distância do objeto ao espelho é chamado de P, tá? O centro de curvatura também está a uma certa distância do espelho. Ele é chamado de R, que é o raio de curvatura. O foco também está a uma certa distância em relação ao espelho. Ele é chamado de Fzinho, distância focal. Agora eu vou pegar uma imagem daquelas que a gente construiu anteriormente para mostrar mais uma distância para vocês. Aqui, formei a imagem, tá? Com aquele raio paralelo, voltou pelo foco. Veio pelo foco, voltou paralelo, formei a imagem aqui, ó, I vai representar o tamanho da imagem e a distância da imagem até o espelho é chamado de P', tá? É uma outra distância importante para a gente. Aqui nós temos as equações. A primeira equação é que o raio é exatamente igual ao dobro da distância focal. A segunda equação é chamada equação dos pontos conjugados ou equação de Gauss, que diz que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Olha aqui, eu vou dar um bisu para vocês nessa segunda equação aqui, ó. Se você quiser, você pode usar essa equação nesse formato. Qual a diferença desse formato para o outro? É que aqui já foi feito o MMC entre o F, o P e o P', tá? Usar a outra equação, essa, você vai chegar no mesmo resultado, mas essa daqui você vai ter um pouco mais de facilidade na hora do cálculo, tá? Fica o bisu para você aí. A nossa terceira equação é essa aqui, ó, A, chamado aumento linear ou amplitude. Eu posso calcular o A de duas formas diferentes. I sobre O, ou seja, a altura da imagem sobre a altura do objeto, ou então eu posso usar uma outra equaçãozinha também. Essa é outra equação que eu também posso usar para calcular o A, usando o P' e o P. A é igual a menos P' sobre P. E por último, nós vamos falar dos sinais. Aqui, ó, P é sempre positivo, tá? Porque o objeto é sempre real. F, ele pode ser positivo ou negativo. Se o espelho for côncavo, F é positivo. Se for convexo, o F vai ser negativo.
Já o pelinha, ele pode ser positivo ou negativo. Ele vai ser positivo quando a imagem estiver fora do espelho, for uma imagem real. E vai ser negativo quando a imagem estiver dentro do espelho, for virtual. O I, ele também pode ser positivo ou negativo. Se a imagem estiver direita, de cabeça para cima, o I é positivo. Se a imagem estiver de cabeça para baixo, invertida, o I vai ser negativo. Tranquilo, gente? Então, essa foi a nossa aula de espelhos esféricos. Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente.